Hoje nós vamos falar sobre duas variáveis extremamente subestimadas. A hipertrofia acontece por alguns mecanismos, sendo o principal a tensão mecânica, e com isso a gente pode manipular algumas variáveis do treinamento para alcançar uma resposta hipertrófica ótima. Inclusive, se eu abrir o PubMed, que é simplesmente a maior biblioteca de artigos do mundo, e pesquisar volume de treino e hipertrofia, a gente vai encontrar simplesmente 1.200 artigos. E se eu fizer a mesma coisa com intensidade, pesquisar intensidade de treino e hipertrofia, a gente vai encontrar simplesmente quase 1.000 artigos. Mas eu vou te falar que existem outras duas variáveis, que inclusive pouquíssimas pessoas comentam sobre, mas que são tão importantes quanto volume e intensidade. E vamos falar sobre cada uma de forma separada, e a primeira delas é a amplitude de movimento. E para a gente começar a entender um pouco melhor sobre essa variável, é muito importante entender que ela pode ser categorizada de três formas. A primeira delas seria uma amplitude completa, onde você alonga totalmente a musculatura e contrai totalmente a musculatura. Já a segunda e terceira categoria se enquadram em uma condição que nós chamamos de movimento parcial. E ele pode ser parcial em posição alongada, que é quando você começa o movimento com a musculatura totalmente esticada, contrai até mais ou menos a metade do caminho e volta para a posição de total alongamento. Nessa condição de parcial alongada, a musculatura não se contrai totalmente. Já a outra condição seria parcial em posição encurtada. Nesse esquema, a gente começa mais ou menos com o braço no meio do caminho e contrai até o final. Depois volta para essa posição mais ou menos no meio do caminho. Nessa condição de parcial em posição encurtada, a musculatura nunca se alonga totalmente. E na maioria das academias, você vai encontrar muitas pessoas realizando movimentos, principalmente na condição de parcial encurtada. E muitas pessoas fazem isso dizendo que a amplitude completa pode lesionar. Então você vai ver muitas pessoas fazendo um leg press bem curtinho, sem dobrar bastante o joelho, ou um supino bem curtinho, sem encostar a barra no peito, ou até um bíceps Scott, sem esticar totalmente o braço, porque segundo elas, você pode romper o seu bíceps. E além disso, muitas pessoas também podem dizer que fazem assim simplesmente por conta de carga. Segundo elas, para aumentar a amplitude, teria que reduzir o peso, e isso vai afetar negativamente na hipertrofia. Então, frente a tudo isso, vamos olhar para o que a ciência nos mostra. Nós temos esse estudo aqui, que é um estudo bem clássico, e ele basicamente comparou dois grupos. O primeiro grupo realizou o exercício rosca-Scott numa condição de parcial alongada, ou seja, começava com o braço totalmente esticado, dobrava mais ou menos até a metade do caminho e voltava para essa posição totalmente alongada. Já o outro grupo, a condição de parcial encurtada, começava o movimento mais ou menos na metade do caminho, contraía o bíceps inteiro e voltava para a metade do caminho. E o resultado do estudo nos diz que ambos os grupos hipertrofiaram a região medial do bíceps da mesma forma. Em contrapartida, somente o grupo que trabalhou em parcial em posição alongada hipertrofiou a região distal da musculatura. E na prática, o que isso quer dizer? Quando se trata de qualquer musculatura, a gente consegue dividir ela em três regiões, que são região proximal, medial e distal. E a amplitude de movimento, como nós vimos, vai influenciar na hipertrofia dessas regiões. Então, basicamente, o grupo que realizou uma parcial em posição encurtada simplesmente não hipertrofiou a musculatura como um todo. Já o grupo que trabalhou a parcial em posição alongada conseguiu hipertrofiar todas as regiões da musculatura. Além disso, nós temos esse outro estudo aqui, que em vez de usar amplitude parcial, seja em posição alongada ou encurtada, usou uma amplitude completa. E a amplitude completa, da mesma forma que a parcial em posição alongada, também hipertrofiou essa região mais distal da musculatura. E agora vamos além. Vamos fazer uma correlação entre amplitude de movimento e a variável mais queridinha de todos, que é o volume de treino. E você pode chegar para mim e falar o seguinte: para compensar essa falta de hipertrofia na região distal, eu vou fazer mais treino. Mas é muito importante você entender que a amplitude de movimento não está relacionada a um retorno hipertrófico de números, de valores, mas sim de diferentes regiões da musculatura. E nesse caso, a amplitude parcial em posição encurtada
não vai te gerar hipertrofia da região distal da musculatura, que no caso do bíceps seria aquela região mais próxima do cotovelo. Então, mesmo que você se encha de volume, que você aumente drasticamente a quantidade das suas séries, isso ainda não vai compensar a falta de amplitude de movimento. Então, a minha sugestão para você é a seguinte: caso você queira hipertrofiar todas as regiões da sua musculatura, valorize a amplitude completa de movimento ou parcial em posição alongada e pode deixar totalmente de lado os movimentos parciais em posição encurtada. Bem, falamos sobre a nossa primeira variável, agora vamos falar sobre a segunda variável. E essa variável é o comprimento muscular. E essa variável é relevante porque algumas musculaturas cruzam não somente uma articulação, mas duas articulações. E isso pode influenciar no seu comprimento. E para ficar mais fácil de entender, vamos pegar o tríceps como exemplo. Essa musculatura cruza a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. E por isso, ela realiza duas funções. No cotovelo, a sua função é de estender o braço. Basicamente, quando o seu braço está na frente do corpo, a função do tríceps é pegar o seu braço e puxar para trás. Já no ombro, a sua função é de extensão do ombro. E o que ele faz é o seguinte: quando o seu braço está na frente do seu corpo, o seu tríceps puxa o seu braço para trás do seu corpo. Essas duas funções encurtam a musculatura. Então, se você realiza as duas funções ao mesmo tempo, sendo extensão de cotovelo e extensão de ombros, você encurta a musculatura ao máximo. Em contrapartida, quando você realiza o movimento oposto, você alonga a musculatura ao máximo. Então, se você dobra o seu braço e joga ele totalmente para cima da sua cabeça, você alonga a sua musculatura ao máximo. E isso interfere na resposta hipertrófica. Nós temos esse estudo aqui que comparou dois grupos. Um grupo realizou o tríceps tradicional, e nessa condição, a musculatura do tríceps não está sendo alongada na posição do ombro. Já o outro grupo realizou o tríceps francês, e nessa condição, a musculatura do tríceps está alongada na posição do ombro. E o resultado nos mostra que o grupo que realizou o tríceps francês teve mais hipertrofia. E esse tipo de resultado não se restringe somente ao tríceps, tá? Agora vamos usar os isquios surais como exemplo, que nada mais é do que a panturrilha. Esse complexo é formado por duas musculaturas e uma delas cruza a articulação do calcanhar e a articulação do joelho, e por isso ela também tem duas funções. No calcanhar, ela tem a função de flexão plantar, que é basicamente puxar o nosso pé para trás. Já no joelho, a função dessa musculatura é flexionar o joelho. Então, quando nós realizamos as duas funções em conjunto, a gente encurta a musculatura ao máximo. Em contrapartida, quando você faz a função oposta, você alonga a musculatura ao máximo, e isso também vai interferir na resposta hipertrófica. E, inclusive, nós temos um estudo para isso. O estudo é esse, e ele comparou dois grupos. Um grupo fez a cadeira solear, e nessa condição você está sentado com seu joelho dobrado, e por isso a musculatura está encurtada na região do joelho. Já o outro grupo fez a flexão plantar com o joelho esticado, e por isso a musculatura está alongada na região do joelho. E o estudo nos mostra que o grupo que fez a flexão plantar com o joelho esticado teve mais hipertrofia. Então, como vocês puderam ver, os resultados não se restringem ao tríceps. Inclusive, para qualquer musculatura que cruze duas articulações, como bíceps, tríceps, panturrilha, posterior de coxa, vale muito a pena você trabalhar essa musculatura em uma posição mais alongada. Então, só citando um exemplo rápido para você entender melhor essa relação, seria você trocar uma mesa flexora por uma cadeira flexora, porque na cadeira flexora, os seus posteriores de coxa estão mais alongados. Inclusive, nós temos um estudo sobre isso. O comparativo foi exatamente esse, mesa flexora contra cadeira flexora, e o grupo que fez a cadeira flexora teve mais hipertrofia. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos voltar lá para o primeiro estudo, o estudo que comparou o tríceps tradicional com o tríceps francês. Ambos os grupos fizeram 10 séries na semana. A diferença é que o grupo que fez o tríceps francês teve cerca de 28% de hipertrofia, enquanto o grupo que fez o tríceps tradicional teve cerca de 19% de hipertrofia, uma diferença de aproximadamente 1,5. E agora vamos fazer de novo uma relação com volume de treino, assumindo que cada série gere mais ou menos a mesma hipertrofia, mesmo que não seja verdade, mas só por uma questão de facilidade, o grupo do tríceps tradicional teria que fazer 1,5 vezes a mais o volume de treino. Ou seja, enquanto o grupo que fez o tríceps francês faria 10 séries na semana
para ter cerca de 28% de hipertrofia, o grupo do tríceps tradicional teria que fazer aproximadamente 15 séries na semana para ter exatamente o mesmo resultado. Então, consegue perceber que se você escolhe os exercícios corretos e, consequentemente, o comprimento muscular correto, você consegue ter mais resultado com menos treino? E aqui eu quero destacar uma coisa. Não é porque certo exercício vai gerar menos hipertrofia que você vai deixar de utilizá-lo. Então a minha sugestão para você é a seguinte: caso você queira maximizar a hipertrofia, conseguir ter mais resultados em menos tempo, em menos volume de treino, a minha sugestão para você é que pelo menos uma parte do seu treino você tenha exercícios que trabalhem a musculatura em uma posição bem alongada. E o restante do seu treino você pode complementar com exercícios que trabalhem a musculatura em um comprimento menor. Bem, como vocês puderam ver, hipertrofia não se resume somente a intensidade e volume. Existem inúmeras outras variáveis que a gente pode manipular para alcançar uma resposta máxima de hipertrofia. E nesse vídeo, eu mostrei para vocês a importância da amplitude de movimento e do comprimento muscular. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ainda não aplicava esse tipo de estratégia no seu treino, passe a aplicar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Aproveita para me seguir e eu te espero no próximo vídeo.